Boa tarde a todos. Eu sou Lucy Souza, presidente da PIBEC São Paulo. Antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos que nos acompanham nesta reunião, analistas, profissionais em investimento, investidores, demais interessados. E é com muita satisfação que estamos aqui fazendo a reunião com a Randon, que faz parte do nível 1 de governança corporativa. E estão compondo a mesa os senhores Daniel Raul Randon, que é o presidente, Sérgio Carvalho, CEO e vice-presidente executivo, Paulo Prignolato, CFO e diretor de relações com investidores, e Daniel Eli, CTO. Antes de passar a palavra para a empresa, eu gostaria de informar que os participantes, ao longo da apresentação, poderão encaminhar suas perguntas por escrito numa seção que está abaixo do vídeo. Então, passo a palavra ao Daniel Randon para a abertura da sessão. Muito obrigado, Lucy. Para nós é um prazer falar com todos amigos, colegas, investidores das empresas Randon. E nesse momento de pandemia, fazendo via videoconferência, então é um desafio para nós também. Esperamos que possamos nessa reunião, apesar de não estarmos pessoalmente presentes, mas esclarecer todas as informações das empresas Randon e colocando aqui os desafios que nós temos enfrentado, como também as oportunidades que nós estamos colocando. Então, peço já para ir passando o slide, né, dos avisos importantes, e hoje eu vou comentar alguns pontos importantes, falar um pouco dos nossos princípios, propósitos, falar da história, a nossa evolução de governança corporativa, um pouco da nossa estrutura e do ESG. Então, como empresa Randon, nós, ano passado, completamos 70 anos de história, estamos hoje com mais de 10 mil colaboradores que trabalham conosco nesse desafio de continuarmos evoluindo, crescendo com sustentabilidade. E a empresa do IPO, né, iniciamos lá em 74, e hoje presente em mais de 100 países, com referência global em soluções para o transporte, com 22 unidades industriais. Gostaria de destacar que a empresa tem trabalhado nesse momento e nos últimos anos, principalmente, em revisitar os conceitos, né? Nós passamos aí uma crise muito forte, como nosso negócio em 2015, 2016, e nesse momento foi um momento oportuno de revisitar nossa estrutura, nossa governança, e a empresa se preparou. Saímos da crise de uma forma muito positiva e nesse momento que, de novo, início do ano, iniciamos todo esse processo da pandemia, também acho que foi um momento da empresa também continuar trabalhando para que possamos, sem dúvida, superar mais esse momento. E a empresa colocou como seu propósito conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade, porque nós acreditamos que, além de produzir semi-reboques, autopeças, serviços de consórcio e banco, nós acreditamos muito na questão de como ter as pessoas trabalhando conosco no propósito, onde a gente consiga não somente atender as demandas dos nossos acionistas, mas, por consequência do nosso propósito, motivar e engajar nossos colaboradores para atender cada vez melhor os nossos clientes. No próximo, então, isso nós mantemos como empresa, trabalhando sempre forte nos seus valores, os valores do nosso fundador, lá atrás, do Raul Randon, e sempre trouxe a importância de estarmos muito perto dos clientes, mantendo os valores da empresa, principalmente na questão de valorizar as pessoas, respeitar, e com muito foco em inovação e tecnologia, e na busca constante da qualidade. Sem dúvida, na sua história de 70 anos, aqui a gente mostra o protagonismo da empresa em alguns momentos importantes. Na década de 50, na mudança do freio hidráulico para freio a ar, a empresa conseguiu trazer uma novidade para o mercado e dando a toda a segurança para os produtos, na época que estavam em estradas
principalmente na região da Serra, com muitas montanhosas, né? E o segundo ponto também de protagonismo reforça aqui a criação do terceiro eixo na década de 70, que foi uma inovação. E no último ano passado, nós apresentamos na Fenatran, nossa principal feira de transporte, a carreta híbrida, né, com um eixo elétrico, nessa oportunidade, um sistema, como nós falamos, híbrido, no sentido de trazer uma nova tecnologia, talvez a primeira num semi-reboque, nós estamos vendo que foi lançado no mundo, onde tem uma oportunidade de regeneração de energia, uma oportunidade de redução de consumo de combustível de 15% a 30%, dependendo da rota, onde o Sérgio, sem dúvida, vai poder falar um pouco mais. E mostramos na nossa linha esse crescimento que a empresa tem feito, não somente de greenfield, mas também de aquisições, consolidando a sua trajetória na parte de liderança, na parte de semi-reboques e autopeças, e consolidando essa nossa visão que a empresa tem buscado cada vez mais ser um global supplier na parte de autopeças e cada vez ser mais internacional também na parte de semi-reboques, e também, sem dúvida, reforçando as novas oportunidades que nós encontramos na área de serviço. Como governança corporativa, nós tivemos uma mudança no primeiro trimestre, no início do segundo trimestre, importante, né, que foi a vinda do Daniel ali como CTO, que é o Chief Transformation Officer, a ideia de ajudar nessa transformação. Nesse mesmo momento, o Sérgio Carvalho assumiu a posição de COO de todas as operações industriais, tanto na parte de montadora como autopeças, e reforçando aí o trabalho do comitê executivo também com o Paulo Prignolato. Vale destacar que na parte de governança existe uma evolução importante e a empresa tem buscado trabalhar cada vez mais com aderência às melhores práticas de governança corporativas pelo IBGC, pela própria CVM, e até vale destacar que ano passado foi a primeira vez na história que a empresa tem somente um executivo da família controladora, já que essa empresa iniciou lá atrás com meu pai, com meu tio, e hoje nós temos aí o Alexandre Davi estando no conselho de administração, junto com outros 3 conselheiros independentes. Então, para nós, a gente percebe que a governança não é uma evolução da noite para o dia, mas sim são anos de trabalho, e começa essa visão nossa que a governança tem que ser uma questão sempre de longo prazo e constante. Então, essa é que a empresa tem buscado cada vez mais melhorar suas práticas, e isso muitas vezes tem refletido muito positivamente, tanto na questão da liquidez do papel, do interesse dos investidores e até principalmente dos questionamentos que nós recebemos do mercado. Então, na parte da estrutura societária, nós mostramos como a empresa está pelo grupo controlador e tendo a Randon SA como a empresa holding, mãe das unidades, e aqui a gente mostra separando montador, autopeças. Vale destacar um pouco a área de serviço, nós temos uma nova empresa chamada Randon Venture, que vem para contribuir nessa nova visão dos novos negócios digitais. Nós acreditamos muito que temos oportunidades através de serviços, estarmos cada vez mais perto dos nossos clientes e agregar novos negócios e novas oportunidades junto aos nossos clientes. Então, por isso, para nós é importante destacar isso, e até o Daniel ali pode até contribuir um pouco mais comentando essa parte. E as empresas Randon, como vocês podem ver, está aí destacada, onde nós estamos com nossos parques industriais, onde estão os escritórios nossos comerciais, a unidade de montagem com parcerias na África, como nós temos, centro de distribuição, serviços. Então, vale destacar aqui que a empresa hoje está presente em mais de 100 países com seus produtos e continua crescendo nesse desafio de se consolidar como um dos principais players do setor automotivo no mundo. E não podemos deixar de falar que todo esse crescimento sempre tem uma preocupação com a sustentabilidade
né? Primeiro a econômica e financeira, a social e a ambiental. Então, a empresa tem trabalhado muito fortemente em revisitar seus conceitos, desde matérias-primas, ou buscar a questão de gestão de resíduos, de eficiência energética, ações cada vez mais em prol do meio ambiente. Também destacar na parte de responsabilidade social, que a empresa tem um histórico muito forte de investimento em jovens, educação no trânsito, a preocupação dos nossos principais clientes na sua segurança. E nesse momento do Covid, sem dúvida, a empresa tem reforçado isso. Nós paramos a empresa lá no metade de março, com férias coletivas, para que pudéssemos nos adequar a todos os protocolos, para que os colaboradores pudessem voltar em abril com toda a sua segurança, com todos os protocolos. E é um trabalho que nós temos acompanhado de perto. A experiência nossa com a unidade da China nos facilitou para que pudéssemos tomar as medidas necessárias de precauções, mas também reforçamos tudo isso através de doações para a nossa comunidade, como respiradores, parcerias no sentido também de entrega de testes rápidos, EPIs, como também é importante destacar a distribuição de álcool gel para os nossos clientes, para os motoristas em todo o Brasil. E, sem dúvida, na parte de governança, continuamos aí reforçando o nosso trabalho de gestão de riscos, nas políticas corporativas, no próprio plano de sucessão, como também toda a parte de conduta, código de ética e canal de denúncias. Então, a gente percebe que a empresa tem se esforçado cada vez mais e vê esse momento da pandemia como um momento também de revisitar os seus conceitos, revisitar o seu trabalho, e essa tem sido a oportunidade. Além do apoio da comunidade, a empresa aproveitou esse momento de revisitar conceitos. Nós temos hoje mais de 1.000 pessoas em home office, e vale destacar que quando iniciou a pandemia, nós já tínhamos um piloto de home office, e isso facilitou para que em 2 dias nós pudéssemos colocar todas essas pessoas em home office, e continuar os vários trabalhos, desde treinamento online, até a própria, hoje, evento com os clientes. Nós estamos conseguindo também fazer o lançamento de novos produtos via online, via eventos online. E as novas oportunidades reforçaram, que a gente pode dizer que acaba acelerando um pouco mais a busca dos novos negócios na parte de digitalização, e a própria questão de olhar esse mundo onde começa a revisitar a questão da cadeia, né? No momento que nós iniciamos a pandemia pela China, muitos clientes também nos procuraram ou para internalizar ou por algumas oportunidades de não depender somente de um fornecedor local, então isso tem sido importante. Então, sem dúvida, a pandemia não é algo que nos contenta, porque a gente sente muito pela perda de muitas pessoas por causa do Covid, mas a empresa tem conseguido entender que esse é um momento também da empresa agilizar alguns processos de mudanças e até aproveitar essa crise para trabalhar em oportunidades de negócios e da própria empresa se reinventar na sua necessidade. E sabemos que isso tudo ocorre num momento difícil, mas a Randon tem sido muito beneficiada até pelo nosso agronegócio no Brasil, que continua pujante. Então, a gente vê com muito bons olhos as perspectivas que a gente recebe de informação do mercado quanto ao agronegócio, como também as oportunidades da empresa continuar crescendo sustentavelmente e gerando valor aos acionistas. Passo a palavra agora para o Daniel Eli para fazer sua apresentação. Obrigado. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Acho que, inicialmente, acho que é importante contextualizar um pouco essa posição de CTO, que o Daniel comentou, que passa a compor o nosso comitê executivo. Na verdade, é uma posição que busca aumentar ainda mais a integração entre a nossa estratégia, a nossa visão de futuro, o nosso pilar de pessoas e cultura, a inovação organizacional, além da questão da inovação de produto, processo, mas olhando também para a inovação em serviços e de organizacional como estrutura, e também a absorção de novas tecnologias e modelos de negócios que possam vir aí a surgir nessa área de serviços. Então, desde abril,
essa é a minha primeira PMEC, estou aí com o comitê executivo com esse desafio. Eu vou falar um pouco rapidamente, de uma forma muito breve, sobre um dos nossos principais valores, que é pessoas valorizadas e respeitadas, e como é que isso tem se comportado e como a gente tem trabalhado isso nesse novo contexto. O nosso jeito de ser e fazer, o nosso jeito de ser muda muito pouco, né? Mas a gente vai, aos poucos, levando a Randon para um novo jeito de fazer, muito mais alinhado com todo esse mundo que anda numa outra velocidade, com uma outra dinâmica e agilidade. Então, a gente está unindo muito a tradição e o legado dos nossos 71 anos com essa agilidade e esse dinamismo que o mercado também está exigindo e novos negócios aí para a nossa visão de futuro. Essa transformação, ela teve como base a transformação na cultura, ela é uma transformação que está já em curso aí desde 2014, isso é uma jornada para nós, então ela é de dentro para fora, ela está baseada nas pessoas. A inovação passa por uma ressignificação. Hoje, nas empresas Randon, a gente enxerga a inovação perpassando todas as áreas, todas as empresas do grupo, todos os processos, né? A inovação, ela passa a ser de todos. Então, isso nós vamos mostrar rapidinho para vocês como a gente está fazendo isso. E o Daniel comentou da Randon Ventures, né? Então, se a gente for olhar essa transformação digital, que todos estão sendo desafiados, a Randon também não deixa de ser desafiada, e nós estamos trabalhando com células de inovação, com métodos ágeis, com outras metodologias também para acelerar isso, fortemente baseado na educação dos nossos funcionários, o nosso programa para você, que é um programa todo de educação à distância, com trilhas de conhecimento, tanto das competências que já eram requeridas para os nossos funcionários e para os nossos líderes, mas também as competências que estão sendo requeridas aí para o futuro, e sem perder e fazendo uma lição de casa, né, em relação à diversidade e à potencialização, né, do melhor de cada um, e trabalhando realmente o tema de diversidade. No nosso jeito de ser e fazer, eu acho que é importante destacar, o nosso jeito de ser são os valores que o Daniel comentou anteriormente, Daniel Randon, mas o nosso jeito de fazer, a gente revisitou as nossas competências, isso foi no ano passado, e essas 4 competências, né, elas acabam nos guiando todas as nossas ações, desde o nível de gestão até mesmo os outros níveis da companhia, que é o autoconhecimento e aprendizado contínuo, ou seja, a nossa capacidade de nos reinventarmos e aprender continuamente, a questão de exercer uma influência positiva e um impacto positivo aonde nós estamos, seja como gestores aqui dentro, seja Randon nos mercados ou nas regiões onde ela tem empresas, onde ela atua, inspirar com confiança, né? Então, influência positiva inspira com confiança, 2 atributos bastante conectados, né, com tudo que a gente está enxergando de necessidade de mudança, e, obviamente, mantendo os nossos resultados com visão estratégica, né? Então, essas competências, elas têm nos norteado, e na transformação cultural, a gente vem falando muito dentro das empresas Randon, em um propósito único, que o Daniel mencionou no início, que é conectar pessoas e riqueza gerando prosperidade, e estamos com vários eixos, temos 2 eixos de inovação, né? Aquela inovação que a gente considera incremental, que a gente sempre fez ao longo de toda a nossa vida, mas também adicionando um pouco mais de tempero na questão da inovação mais transformacional, na inovação disruptiva. Eu vou comentar alguns exemplos aqui na área de serviços, o Sérgio, na sequência, também vai falar bastante coisa que está acontecendo em relação a produto e processos, mas de forma geral, hoje a gente está muito bem organizado como empresas Randon, com todas essas iniciativas que vocês enxergam ali no meio, desde o nosso CTR, Centro Tecnológico, Instituto Hercílio Randon de Tecnologia e Inovação. A gente tem também, o Sérgio vai comentar, o CTR Indus, que trabalha a parte de processos, mas a gente começa a ter também uma ação mais relacionada também a startups, conexão com startups, inovação aberta, que são uma célula de negócios digitais, hoje que a empresa vem desenvolvendo novas competências, como inteligência artificial, algoritmos, blockchain, para aplicações futuras, uma plataforma de inovação aberta, que a gente vai estar falando no futuro breve aí com vocês,
mas também fazendo a conexão com startups e participando aí do Instituto Hélice, que é um movimento aqui da região da Serra Gaúcha nesse sentido. Mas tudo isso busca que exista um equilíbrio entre a nossa operação hoje, a inovação que é requerida na operação hoje, com a visão de futuro, e também olhando um pouquinho mais lá para frente, o que a gente vai precisar trazer de novo, de novas tecnologias. Tá? Então, se vocês forem ver o que circunda todo isso, são pessoas e cultura, como eu falei anteriormente, isso é um processo de dentro para fora, e a transformação digital passa a ser uma consequência disso, a partir dessa transformação. Nesse slide seguinte, eu só quero destacar que todas essas iniciativas que eu comentei rapidamente, elas começam a mostrar uma nova forma da Randon também se organizar, uma nova forma mais horizontal, né? Todos esses nossos processos de inovação, iniciativas de inovação, eles se conectam, conversam entre eles, seja mais no transformacional, disruptivo, no incremental, trabalha mais em redes, um nível de colaboração muito alto, e isso vai mostrando um pouco de uma necessidade que no segmento da indústria, como nós estamos inseridos, de trabalhar com estruturas menos hierárquicas, mais horizontais, onde a gente possa ter um ambiente cada vez mais propício para que a inovação possa acontecer. Tá? Então, esse é só uma demonstração. Desculpa. Um dos itens que eu gostaria de destacar, que nos últimos tempos, nos últimos 2 anos e meio para 3 anos, a gente evoluiu muito, foi nessa conexão com startups. Nós aprendemos a fazer esse processo, hoje nós temos mais de 40 startups conectadas em todas as empresas e os processos mais relevantes. Nós começamos esse trabalho lá nas áreas mais de back-office, serviços, depois saúde, segurança e meio ambiente, buscando soluções das startups para aplicar aqui dentro das nossas empresas. Já estamos dentro da fábrica, na indústria 4.0, né, também com várias startups atuando, e mais recentemente projetos que estão sendo desenvolvidos tanto na parte de produto, processo e serviços, no core business dessas áreas, com startups. Isso mostra uma evolução em relação à nossa maturidade nessa transação, nesse mundo novo, mais ágil, que é essa figura, né? A gente costuma falar desses 5 níveis. 3 anos, quando nós conectamos a nossa primeira startup nas empresas Randon, ali no item 1, nós tínhamos células de inovação específico para fazer isso, era mais conectar soluções. Aí nós começamos a ver que nós podíamos, junto com as startups, desenvolver soluções, né? E aqui na região fomentar mais entre empreendedores aqui dentro da empresa e fora. E chegamos esse ano, em fevereiro, num nível intermediário que eu chamo, que é onde a gente já começa a investir e fazer parcerias com startups para levar novas soluções para o mercado. Então, isso já é um nível de maturidade bastante interessante para uma empresa do nosso segmento, né, onde nós estamos situados. Mas nós estamos aí fortemente olhando para o item 4 e 5, ou seja, futuramente a gente está já falando aí ainda esse ano, de uma plataforma de inovação aberta, onde a Randon também vai poder se conectar com quem quiser nos ajudar em relação aos nossos desafios, e até mesmo a criação de novos negócios ou novos modelos de negócio em parceria com startups. Então, isso vai mostrando, ao longo de 3 anos, nós percorremos já uma parte, mas nós objetivamos e queremos avançar aí nessa segunda parte também. A Randon Ventures, ela, então, como eu falei, começou em fevereiro. Nós já temos 2 startups investidas, que é a Truck Help, é uma startup que está relacionada aí ao apoio, assistência do caminhoneiro, do motorista em todo o Brasil. E essa semana a gente está também divulgando aí o investimento na Reboque, né? São investimentos anjos, são investimentos menores, mas onde nós vamos buscar acelerar essas startups dentro de um conceito de um hub digital, que é o meu último slide para concluir, que é onde a gente começa a estar cada vez mais próximo, tanto do nosso cliente direto quanto indireto, né? A gente vai estar cada vez mais próximo do motorista, do caminhão, do transportista, do frotista, do embarcador,
no sentido de conhecer cada vez melhor a jornada deles. Nós vamos ter cada vez mais informações que vão nos dar a condição de oferecer, junto com nossos produtos, as nossas peças, serviços que tragam valor agregado a esse cliente. Então, essa é a nossa visão de futuro, e eu acho essa frase muito bacana, por isso que eu quis deixar lá. A gente está aqui, tradição de mãos dadas com agilidade. A gente reconhece a nossa história de sucesso, o que nos trouxe até aqui, o que nós somos hoje, mas também nós reconhecemos que a gente tem ainda uma jornada bastante importante para ser feita e temos muitas coisas para aprender ao longo dessa jornada e estamos fazendo o nosso tema de casa. Acho que essa é a mensagem principal, tudo isso sempre, né, alavancado no nosso principal valor, pessoas valorizadas e respeitadas. Então, essa, rapidamente, nos meus 10 minutos, era a mensagem que eu queria passar para todos. E eu passo agora, então, a apresentação para o Sérgio Carvalho, nosso CEO e vice-presidente executivo. Sérgio. Obrigado, Eli. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pelo suporte de vocês, pela participação de vocês. É uma satisfação poder interagir com vocês, mesmo que remotamente. Eu vou falar um pouquinho da forma de como nós atuamos, quem nós somos, falando da liderança, das nossas marcas, do nosso crescimento, tendências de mercado, da nossa expansão, também da inovação, e depois de como nós estamos, um pouquinho de como nós estamos vendo ali o futuro à nossa frente. E temos aqui bastante fatos, notícias, digamos, muito boas, muito positivas para poder dividir com vocês. Começando com a liderança, do lado esquerdo desse gráfico, nós estamos nos referindo à nossa divisão montadora, fabricação de semi-reboques, onde nós somos o número 1 do mercado, não agora, mas já há muitos e muitos anos. Nesses primeiros 6 meses, nós terminamos com 35,1% de participação no mercado. Nós tivemos aí um período de parada bastante longo por causa do vírus, em particular quando nós comparamos com os nossos principais concorrentes, nesse caso a Librelato e a Facchini. Do lado direito vocês têm a nossa também posição de liderança dentro das autopeças, onde todas as empresas, a Master, a Fras-le, Suspensys, Iossi, Castertech, têm posições de liderança, não conquistadas agora, mas já há muitos anos, com percentuais expressivos de participação no mercado, como a Iossi em quinta rodas tem 96% no mercado, a Fras-le para montadores de caminhão, 98% no mercado, a Master com freio, 56% do mercado. Todas as empresas, de uma maneira geral, a Castertech com 44%, todas elas têm posições muito fortes de liderança no mercado. Nós também temos marcas muito conhecidas, muito fortes, o que é importante em todos os segmentos que nós atuamos, como montadora, nos mercados internacionais, mas eu diria principalmente nos mercados de reposição, marcas como a Randon, como um todo, a Suspensys, Castertech, Master, Iossi, a Fras-le, a Nakata, que nós vamos falar daqui a pouquinho, Fremax, Controil, entre outras tantas, a Randon Venture, como o Daniel já mencionou há pouquinho, como tantas outras, entre tantas outras marcas. Quando nós falamos em expansão, nós, quer seja através de um greenfield, quer seja através de joint ventures, quer seja através de aquisições, nós procuramos 3 fatores, 3 eixos principais. Um é a internacionalização dos nossos negócios. E nesse sentido, nós fizemos movimentos como a Randon Peru, através de um joint venture, nós fomos para a Colômbia e criamos uma operação 100% nossa da Fras-le, fomos para a Índia e criamos um joint venture com o nosso controle acionário chamado ASC Fras-le, e no final do ano passado a Suspensys foi para o México no seu primeiro movimento fora do Brasil. Então, um conjunto de movimentos
visando internacionalizar mais a empresa, e essa tendência é continuar. Mas também fizemos movimentos como dobramos o tamanho da Fras-le China através de um greenfield, aquisições da Jurid, criamos a operação de Araraquara para a expansão de nossa capacidade, bem como a Fanacif aqui no Uruguai, como parte da família Fras-le de empresas. E no terceiro eixo, que é o portfólio de produtos, nós fizemos aí também inúmeros movimentos, como a Farloc e a Armetal na Argentina, criamos a Randon Trial, um joint venture também com o nosso controle acionário para a produção de veículos especiais, carretas especiais nesse segmento. Compramos a Ferrari, a Indústrias Ferrari, agora em março desse ano concretizamos essa transação. A Premax, no final ali de 2018, criamos a Randon Venture, que o Edi já abordou instantes atrás, e a Nakata, que mais uma vez está em processo final, e nós vamos falar especificamente sobre isso daqui a pouquinho. Nós temos vivido um crescimento muito acelerado, que é muito importante no nosso segmento. Como os senhores podem ver nesse gráfico, nós tivemos aí um CAGR de 25%, chegando a 5,1 bilhões de receita líquida em 2019. E esse crescimento, senhores, não se deve apenas ao crescimento ou recuperação dos mercados, né? Os mercados, eu diria, representam em torno de 50% dessa recuperação. Crescimentos orgânicos com novos produtos, aumento do conteúdo por caminhão, bem como alguns movimentos de aquisição que nós acabamos de mostrar para os senhores. Então, temos tido um crescimento acelerado e nosso objetivo é de continuar nessa trajetória, embora tenhamos tido essa interrupção, digamos, os problemas associados à pandemia nesse ano. Evoluindo para o próximo slide, como vocês podem ver, nós tivemos aí uma rápida recuperação. Explicando um pouquinho esse gráfico, a linha azul é a nossa receita líquida mensal no ano de 2019 e comparando com o mesmo período no ano de 2020. Então, como vocês podem ver, janeiro e fevereiro, nós vimos ali cumprindo com nossos objetivos, que eram objetivos de crescimento, quando comparado com o período anterior. E no mês de fevereiro já tivemos, o Daniel mencionou um pouquinho, nós já tivemos ali problemas na China associados à pandemia, mas no mês de março já tivemos um nível, na metade para o final do mês de março, uma paralisação muito mais significativa das nossas operações, e os senhores já podem ver que a nossa receita líquida no mês de março já foi inferior à de 2019, causadas pela pandemia. O mês de abril foi o fundo do poço, boa parte das operações, digamos, estiveram paradas o mês todo, foi, sem dúvida nenhuma, o mês mais difícil para todos nós. Em maio já tivemos uma recuperação sensível nas receitas, mas no mês de junho, nesse caso, julho também, os senhores podem ver que o nosso nível de receita já está uma perninha, 3% apenas, abaixo da receita que nós tínhamos em 2019. Então, para aqueles de vocês que gostam de discutir se a recuperação é V ou W, ou o que for, ou V-Nike, o nosso modelo está muito claro, a recuperação está mostrada nesse gráfico, e tudo isso, gente, graças ao modelo diversificado de negócios que nós temos dentro do Grupo Randon, que o Paulo vai elaborar um pouco mais daqui a pouquinho. Falando um pouquinho dos mercados, do lado esquerdo desse gráfico vocês têm a nossa montadora, nossa divisão montadora, que representou nesse primeiro semestre de 2020 45,7% da receita do nosso grupo. E essa divisão montadora, ela atua, digamos, em 3 segmentos que os senhores podem ver no gráfico. Semi-rebox representa 82% da receita, reposição 12% e outros 6%. Então, na área de semi-rebox, a nossa visão atual é que nós vamos chegar esse ano com 57 mil unidades no mercado,
comparado a uma previsão anterior de 67 mil unidades, portanto, uma queda razoável aqui, mas muito menor essa queda quando comparado com vários outros segmentos do mercado. O agronegócio, ou mesmo a agropecuária, talvez seja mais correto colocar dessa forma, ela está bastante aquecida, recordes de colheita, como os senhores têm acompanhado, a desvalorização da moeda fez com que os contratos de exportação, que são tão comuns nesse segmento, se tornassem extremamente mais rentáveis, ou seja, os empresários do setor agropecuário estão extremamente rentáveis, extremamente capitalizados e têm adquirido produtos novos. Isso tem sido bastante importante dentro do segmento de semi-reboques. Então, é uma recuperação muito rápida, a nossa carteira está muito forte, nós temos muitos meses de produtos já vendidos, e em algumas linhas de produtos já estamos iniciando comercialização para 2020 e 2021. A parte de reposição, que na montadora, nessa divisão, representa 12% da receita, a demanda está muito forte, também aqui vivenciamos uma recuperação muito rápida, e a área de peças e serviços, que é feito pela nossa rede de distribuição, está bastante aquecida. Os outros segmentos, como o segmento ferroviário ou mesmo fora de estrada, eles continuam bastante fracos, embora o segmento ferroviário tenha perspectivas futuras, né, com todos os investimentos do governo e planos associados a esse segmento por parte do Ministério, lá do nosso ministro Tarcísio, muito importantes. Então, nossa perspectiva de futuro para o segmento ferroviário é muito, muito positiva. No lado direito, nós temos as autopeças, que representaram praticamente 50% da receita do grupo nesse primeiro semestre, e a diferença entre os dois é a nossa receita da área de serviços financeiros, que vai ser coberta pelo Paulo daqui a pouco. Mas dentro das autopeças, 44% da receita se refere às montadoras de caminhões, ônibus, entre outros. O segmento de caminhões, ele não está tendo uma recuperação tão rápida quanto o segmento de semi-reboques, e a previsão atual é de 80 mil unidades, comparado a uma previsão original de 120 mil unidades para esse ano. No segmento de ônibus, 15 mil unidades, comparadas com 29 mil unidades do ano anterior, uma queda muito, muito grande. A produção de veículos comerciais, antes da crise, era em torno de 600 unidades por dia. E no mês de junho, esse número chegou a 312 unidades por dia. Ainda é um número quase 50% a menos do que aquilo no período anterior à crise. Porém, a boa notícia aqui é que as previsões para outubro, né, as programações que nós já temos, elas já mostram que em outubro a produção por dia de caminhões e ônibus aqui no Brasil já vai estar igualando as taxas de produção que nós tínhamos antes da crise. A reposição, que na autopeças representa 25%, também muito forte, demanda forte, recuperação rápida. Primeiro, a recuperação aconteceu na linha pesada, a linha leve veio aí uns 30, 40 dias depois. E uma observação aqui, que os grandes distribuidores, aqueles que tinham os meios financeiros, né, para se posicionar, para operar, e eles ganharam penetração com relação aos pequenos distribuidores. E esse fenômeno é normal em momentos de crise, e nós vendemos muito, operamos muito com os grandes distribuidores, então isso tem nos facilitado também. E nos mercados internacionais, os países onde nós exportamos, ou nos países em que nós produzimos, os volumes, tal como no Brasil, todos esses países tiveram um impacto por parte da pandemia, resultando em volumes menores, porém a desvalorização da moeda, ela nos ajudou parcialmente aqui pelo câmbio em si.
e, como boas notícias, nós estamos vivenciando, né, uma melhora no clima, nos volumes por parte da grande parte dos países em que nós operamos. Seguindo para o próximo slide, uma boa notícia aqui, nós estamos na reta final de aquisição da Nakata Automotiva. Essa transação nós anunciamos no dia 18 de dezembro de 2019. Estávamos aguardando a aprovação do CAD para seguir em frente, obtivemos essa aprovação sem restrições alguma, obtivemos a aprovação uma assembleia extraordinária dos acionistas da Fras-le. Então, estamos agora numa reta final para consolidar essa transação. A Nakata tem uma marca muito forte, muito conhecida, ela vai trazer para nós um aumento, um incremento de receita superior a 500 milhões de reais, é uma ampliação do nosso portfólio de produtos muito forte na área de suspensão, que era muito crítico para nós, mas também na área de powertrain, na área de sistemas de direção, principalmente voltados ao segmento de reposição, áreas como motopeças, sistemas de direção que eu já citei. Esse movimento é parte integral da nossa visão de longo prazo, de criação de um powerhouse de reposição, com os objetivos atrás que nós já discutimos com os senhores em conversas anteriores. Isso vai nos permitir acessar outros mercados e nós temos aí sinergias muito significativas associadas com essa transação. Essa transação, pessoal, ela é a maior transação que nós já fizemos como Fras-le e para empresas independentes, transações de compra de empresas de fora, com certeza também a maior transação que nós já fizemos dentro do grupo Randon. Muito importante, estamos aí na reta final. Seguindo para o nosso CTR, nós mencionamos que inovação, o Eli já mencionou bastante, o Daniel Randon também, o CTR é o nosso Centro Tecnológico Randon, onde nós desenvolvemos tecnologias novas de produto. Esse complexo tem inúmeras faces, digamos assim, ela tem 15 quilômetros de pistas especiais, numa área muito grande, mas nós temos um laboratório integrado e temos uma área nova de inovação, temos um investimento muito grande acontecendo numa ampliação da pista de dinâmica, que inclui pistas de baixo atrito, cujo investimento está em fase final e no mês de setembro nós devemos estar inaugurando essa nova expansão, um investimento bastante pesado, onde 12 milhões de reais que nós vamos estar concluindo no mês que vem e já existem fila de montadoras como o DAF, Iveco, para poder se utilizar dessas pistas de baixo atrito, que são uma das poucas no Brasil, ou a única no Brasil, que vai ter condição de fazer esse tipo de teste para configurações de veículos muito longas, como rodotrens, no caso de semi-reboques, ou ônibus articulados, é muito, muito importante para o nosso futuro. E esse grupo de inovação, ele também atua com projetos disruptivos. Dentro desse grupo, nós temos 9 projetos associados à mobilidade, 5 projetos associados à eletrônica embarcada e 15 projetos na área de materiais inteligentes. Esses são os 3 campos de atuação que nós temos nos focado. Esses projetos são de natureza confidencial, portanto, nós não temos a liberdade aqui de falar em detalhes sobre eles, mas podemos sim, no próximo slide, dividir com vocês 2 slides que nós já apresentamos ao mercado como um todo. Do lado esquerdo da tela, o senhor vê o lançamento do nosso ABS para trailers, para semi-reboques. Esse é um desenvolvimento bastante importante, com muita segurança para os veículos. Nós fizemos esse desenvolvimento dentro do CTR, na medida que o projeto evolua bastante, a industrialização e comercialização, nesse caso, a ser feito pela Master, que também participou desse desenvolvimento.
É um projeto específico para semi-reboques que tem um desempenho muito bom para esse tipo de aplicação. Não é um sistema de ABS geral com aplicação semi-reboques. Então, nós estamos aqui desenvolvendo um produto específico para esse tipo de aplicação com um desempenho muito bom e já entramos em produção em algumas linhas de produto com isso e o mercado está aí sedento para poder comprar esse produto também. E do lado direito da tela, os senhores têm o sistema ESIS e a nossa carreta Randon Hybrid R, que nós apresentamos lá na Fenatran em outubro do ano passado. Isso foi uma repercussão, um sucesso gigantesco, eu diria, bem além das nossas expectativas. Apenas para refrescar a memória dos senhores como esse sistema trabalha, é um sistema, uma carreta elétrica, que na medida que ela se combina com um cavalo mecânico diesel, cria um sistema, um comboio híbrido, daí o nosso nome Randon híbrido. Mas a carreta em si, ela é elétrica e durante a subida, o sistema da carreta entra em acionamento, diminuindo o esforço que o cavalo mecânico vai ter que fazer. E ao isso acontecer, se economiza muito combustível. Em rotas especiais, digamos, com veículo carregado em muita serra, nós chegamos a medir até 25% de economia de combustível, que é uma coisa incrível para os acionistas. E durante as descidas, nós, ao se aplicar os freios, é igual um carro de Fórmula 1, é igual um automóvel elétrico, de hoje 100% elétrico, ao invés de dissipar essa energia no sistema de frenagem em calor, essa energia é reaproveitada para recarregar as baterias. Então, o sistema é composto de um eixo elétrico, é composto de um sistema de baterias, é composto do inversor e é composto de um software que gerencia todo esse sistema. E tudo isso feito aqui no Brasil, aqui no Sul, dentro do Grupo Randon. O motor elétrico e o inversor são tecnologias, digamos, da WEG, mas até a própria bateria é um desenvolvimento do Grupo Randon e o algoritmo, que é, digamos, o coração, talvez a parte mais relevante de todas, também um desenvolvimento do Grupo Randon. Quando nós anunciamos esse projeto lá na Fenatran, nós dissemos que esse ano 2020 nós estaríamos fazendo os testes de durabilidade do produto, e é isso que nós estamos fazendo. Agora, no final desse ano, vamos iniciar testes com os frotistas, de tal maneira que, em algum momento, no segundo semestre do ano que vem, nós devemos iniciar a comercialização desse produto. Se vocês quiserem entender mais desse produto, vocês têm aí um QR Code nesse slide, que vocês podem, nesse material, que vocês vão ter mais detalhes com relação a esse sistema, tá bom? Durante esse processo de crise, nós temos que nos reinventar, o Daniel já havia comentado sobre isso, e dentro desse processo nós criamos uma área de logística integrada para o nosso grupo. Se vocês imaginarem que nós temos inúmeras empresas, todas elas atuam como montadora e atuam também no segmento de reposição, mas cada uma delas tem um armazém para distribuição de reposição, tem funcionários trabalhando com isso, temos 151 funcionários, 11 armazéns, 47 mil metros quadrados, mas todos eles quebrados, cada uma das empresas tem a sua própria configuração. Nós criamos agora um grupo de logística integrado que vai se focar na otimização de fretes. Os primeiros resultados são maravilhosos, na roteirização, na consolidação desses centros de distribuição, redução dos estoques, melhoria da qualidade dos estoques, melhoria do atendimento aos nossos clientes. Então, esse é um dos grandes projetos que nós resolvemos tocar agora nesse momento de crise, nos reinventando. E dentro dessa mesma linha, nós resolvemos criar o CTR Industry. Nós estamos tão satisfeitos com todos os desenvolvimentos do nosso CTR para produtos, que resolvemos criar um CTR para a nossa área industrial. Fazer exatamente a mesma coisa que fazemos para produtos, para fazer no meio industrial, com 4 áreas de atuação, como vocês podem ver na tela. Uma delas é criando processos especiais, máquinas especiais, perdão, para os processos que são core, que são muito importantes para nós, de tal maneira que a gente ganhe produtividade, mas a gente proteja
esses processos, nós não venhamos a dividir isso com a concorrência. Se nós compramos máquinas e equipamentos fora, tudo isso está ao alcance de concorrentes também. Então, nessa linha, nós temos 4 projetos importantes em execução. Na área de automação, para ganhos de produtividade, nosso objetivo é triplicar o número de robôs dentro das nossas unidades nos próximos 3 anos, e eu vou dar mais detalhes sobre isso. No momento, nós temos 6 projetos para esse ano, mas tem uma notícia muito boa na sequência. Também atuando aqui o nosso CTR Industry na movimentação de matéria-prima, na estocagem de matéria-prima, ou seja, usando mais AGVs, usando mais conveyors dentro das nossas fábricas e armazéns verticais dentro das nossas operações. Nessa área, nós temos 5 projetos que nós estamos atuando. E atuando naquilo que nós chamamos de manufatura inteligente. Muitos de vocês conhecem como Manufatura 4.0, e nós temos agora 8 projetos dentro do nosso grupo. Seguindo na sequência, vocês se recordam, eu acredito, que a Ford anunciou já há um tempo atrás a paralisação das suas atividades lá na fábrica deles de São Bernardo do Campo. Então, uma empresa adquiriu todos aqueles ativos e nós, recentemente, adquirimos 254 robôs, equipamentos muito bem mantidos e modernos, associados a torqueadeiras eletrônicas, linhas de montagem, equipamentos de medição de alta precisão, mesmo para automóveis, e toda essa compra, em torno de 19 milhões, 20 milhões de reais, ela foi feita num período de tempo extremamente curto, do dia que nós tomamos conhecimento dessa oportunidade até o dia que nós fizemos a transação, fizemos o acordo em si, foram apenas 36 horas. Compramos com preços muito vantajosos, obviamente os equipamentos não são novos, são seminovos, mas essa compra equivale a produtos novos, equipamentos novos, a 100 milhões de reais, que nós compramos aí por uma fração desse valor, que vai nos ajudar a melhorar muito a nossa eficiência, a nossa produtividade, a segurança dentro das nossas fábricas. Então, muito importante, isso é parte daquele plano de triplicar o número de robôs que nós temos dentro das nossas operações nos próximos 3 anos. Isso vai representar uma redução gigantesca na necessidade de mão de obra direta. Não que nós tenhamos intenção de dispensar as pessoas, nosso plano é de continuar o crescimento acelerado e essas pessoas vão ser utilizadas em outras partes da nossa operação, na medida que nós continuemos esse crescimento acelerado. Uma outra boa notícia é que a Suspensis passou a integrar o clube seleto do consórcio modular da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Isso é algo que nós anunciamos há cerca de 30 dias atrás. Esse consórcio modular foi criado há 25 anos atrás. Existe um número muito reduzido de empresas que participam desse processo e a Suspensis conseguiu agora participar, entrar nesse grupo seleto. Ela vai fornecer suspensões a ar, vai fazer montagem de todas as suspensões a ar de qualquer caminhão, de qualquer ônibus. Quer seja a nossa suspensão ou suspensões de terceiros, nós vamos estar montando junto à Volkswagen Caminhões e Ônibus, além de fornecer, como eu citei, a nossa suspensão, a suspensão full air. Isso vai nos ajudar bastante na medida que esse projeto chegue à sua maturidade de volumes, substancialmente ajudando aí a nossa receita, com previsão de início no primeiro trimestre de 2021. O próximo slide, nós voltamos a falar da nossa liderança de mercado, porém, por parte da nossa implementos na área de semi-reboques. O que vocês veem na linha escura, na barra de azul escuro acima, são os diversos segmentos, né, que compõem a área de semi-reboques no Brasil, com as suas devidas participações do mercado como um todo. Então, graneleiro, nós temos 22,5%, de todas as carretas no Brasil são graneleiras e nós temos 22,6%, elas compõem, 22,6% disso e nós somos líderes nesse segmento. Basculantes, quer seja agrícola, quer seja para brita ou areia,
esse segmento compõe, ou representa 22,5% de todo o mercado, e nós somos os líderes também. Então, os senhores podem ver todas as aplicações em que nós somos líderes e as outras aplicações onde nós somos o segundo colocado. Então, carga geral e Cider são duas aplicações que incluem um percentual, digamos, razoável de mercado, e nós somos o número 2, nós não somos os líderes. E evoluindo para o próximo slide, nós tivemos exatamente nesses dois segmentos o lançamento de um novo furgão, um lançamento de um novo Cider. Esses lançamentos foram feitos através de um evento live, foi nosso primeiro evento live de venda, foi um sucesso total, superamos as nossas expectativas de venda durante esse evento, e esses produtos foram reprojetados, reengenheirados, são extremamente modernos. No caso do furgão, 600 quilos mais leve do que qualquer outro concorrente no mercado, sem uso perfeito para uso de docas, não tem mais rebites, tem um sistema Clint, como nós falamos, tem eletrônica embarcada. O novo Cider é 300 quilos mais leve do que qualquer outro produto no mercado, ou seja, nos dois segmentos significativos do mercado, onde nós não tínhamos liderança, nós lançamos produtos novos e vamos sim correr atrás da liderança nesses segmentos também. E por fim, gostaríamos de falar um pouquinho sobre a nossa expansão em Araraquara. Nós já estamos operando em Araraquara há alguns anos e aprovamos há cerca de algumas semanas atrás um investimento da ordem de 36 milhões de reais para uma expansão na nossa fábrica de Araraquara, construindo 10.500 metros quadrados adicionais de área construída, que vai permitir um aumento entre 20 a 25 produtos por dia a mais, com o início de produção em 2021. Então, apenas para recapitular, a Araraquara nós fazemos vagões ferroviários e fazemos alguns tipos de carreta, mas nós fazemos hoje ou fazemos um ou fazemos o outro. E esse investimento novo vai permitir que nós façamos os dois ao mesmo tempo. Como nós já citamos, a nossa visão para o ano que vem, para os anos subsequentes, do segmento ferroviário é bastante otimista. Esse segmento esse ano foi praticamente parado, mas nos anos futuros vai se aquecer bastante, e esse investimento é bastante importante para o futuro da nossa divisão. Então, evoluindo agora para o nosso último slide, quando nós olhamos à nossa frente, nós já falamos sobre a recuperação rápida que nós tivemos ali no segmento de semi-rebox, no segmento de reposição, e a nossa visão é que isso vai continuar. O agronegócio, a agropecuária tem todas as perspectivas de continuar, e esses subsegmentos dos nossos negócios devem continuar desempenhando muito bem. A recuperação do mercado de caminhões, como nós já citamos, isso já é visível para nós, e isso deve continuar no ano de 2021 também. O segmento de ônibus, infelizmente, vai ter uma recuperação bem mais lenta, mas a participação de ônibus para nós é uma participação bem, digamos, menor. Nós vamos continuar com os nossos investimentos de uma maneira geral, quer sejam investimentos em capacidade, investimentos em aquisições, como nós já falamos, como a Nakata, na inovação de produtos, inovação de processos, na transformação, como ele falou, da nossa empresa. Então, todo esse investimento para o futuro continua na nossa empresa. Temos aí muita atenção ao supply chain. No final desse ano, o último trimestre, nós já temos visto algumas indicações de que abastecimento, nós vamos ter que olhar com muita atenção. Inflação de matéria-prima, aumento de aço já é uma realidade, nós vamos ter que conviver com isso também e nos preparar. Nós temos aí muita confiança que a vacina vai vir, e não vai vir num futuro tão longe, mas mesmo que a vacina seja anunciada como finalmente aprovada aqui no Brasil e no mundo inteiro, como nós esperamos e estamos todos torcendo, vai levar um tempo razoável até que essa vacina seja disponível para todos.
Nós temos aí 7 bilhões e meio de pessoas que vão precisar dessa vacina. Ou seja, nós vamos ter que conviver com a pandemia ainda por um período relativamente longo. Por isso, nós temos que continuar todos os esforços no controle de saúde, todos os protocolos associados à saúde. E, por fim, nós olhamos aí para 2021 como sendo um ano, com certeza, bem mais estável e um ano bem melhor. O Daniel Randon já mencionou, nós temos toda a expectativa que nós já estamos saindo dessa crise, mas que nós vamos emergir como Grupo Randon muito mais forte do que aquilo que nós entramos. Foi assim na última crise e vai ser assim nessa crise também. Tá bom, pessoal? Um prazer mais uma vez me dirigir a vocês e eu passo a palavra ao Paulo Prignolato. Obrigado, Sérgio. Bem, boa tarde a todos e gostaria de agradecer aí a vocês terem aceito o nosso convite e participar desse evento aí que a gente considera tão importante aí para mostrarmos o que estamos fazendo, tá? Eu vou falar um pouco sobre a divisão de serviços financeiros, sobre o nosso modelo diversificado de negócios, mostrar os nossos principais indicadores, endividamento e encerrando falar um pouquinho sobre o mercado de capitais, tá? Então, passando aí para o próximo slide, falando agora sobre serviços financeiros, é sempre importante destacar que as empresas Randon, elas possuem uma instituição financeira própria, né, e uma das maiores administradoras de consórcio do país, né. Se a gente for analisar justamente os indicadores de desempenho dessas divisões, nós podemos analisar os principais números aí do primeiro semestre de 2020, né. Então, na parte do consórcio, estamos falando aí de 29 mil clientes ativos, e principalmente na parte de implementos rodoviários, imóveis, veículos, máquinas e equipamentos agrícolas, além de caminhões leves e pesados. O Banco Randon, aí atingindo quase 620 milhões em ativos de crédito, né? Então, ou seja, ambas as empresas, elas são muito importantes como fontes de financiamento para os nossos clientes, né? Apoiando em soluções financeiras e, claro, dentro de um contexto de prioritariamente, porém não de forma excludente, alavancar os produtos comercializados pelas empresas Randon. Tá? Vamos agora, então, passar para o próximo slide, onde eu queria comentar um pouquinho sobre os nossos principais indicadores aí no ano de 2020, encerrados em 30 de junho. O Sérgio pôde descrever a evolução aí, principalmente desde o início do ano, o mês mais crítico que foi o mês de abril, e depois uma recuperação importante que ocorreu principalmente aí entre maio, junho e julho também, quando divulgamos o nosso faturamento. Ou seja, encerramos o semestre com uma receita líquida de 2,1 bilhões, uma margem EBITDA consolidada de 12,4%, totalizando 261 milhões, e um lucro líquido de uma margem de 2,8%, encerrando em 58 milhões. Importante que a gente sempre analisa, e é um dos nossos instrumentos de avaliação dos nossos negócios. Encerramos aí com um ROIC de 9,1 e um ROI de 11,2. Né? Falando um pouquinho sobre os principais investimentos, no início da crise, sem dúvida alguma, nós fomos bastante criteriosos com relação ao nosso CAPEX do ano de 2020. Naquele momento, claro, a gente foi ágil, tendo em vista que não tínhamos ainda previsão ou planejamento sobre os potenciais impactos ao longo do ano. Então, a gente repriorizou alguns investimentos, sempre justamente pensando em investimentos com paybacks mais curto e que, obviamente, tragam ganhos de produtividade. Foi o espírito, inclusive, que a gente adotou desde ali da crise que nós passamos nos períodos aí de 2015 e 2016. Vale destacar também que no primeiro semestre
nós realizamos um aumento de capital de 60 milhões de reais no Banco Randon, justamente para fazer frente às demandas adicionais, considerando, claro, a evolução, crescimento orgânico do grupo e também a própria aquisição da Nakata, que o Sérgio comentou. Tá? Passando para o próximo slide, acho que esse é um ponto muito importante que a gente gostaria de comentar aqui, falar sobre o modelo diversificado de negócios, né? Essas são ações estratégicas que já começaram há alguns anos atrás, né? Mas aqui no lado esquerdo a gente pode, então, reparar que a receita no primeiro semestre ficou distribuída aí entre montadora e autopeças aí com quase 50%, montadora com 45% e serviços com 4,6%. Destacando que a gente, em função de todos os projetos que foram ali apresentados pelo Daniel Eli, a expectativa é que essa parcela da unidade de serviços ela cresça ao longo aí dos próximos anos, né? Quando nós olhamos na parte direita do gráfico, a gente pode notar que semi-reboques com quase 39% e material de fricção com quase 22%, individualmente são os itens mais representativos. E depois, claro, nós temos a divisão de serviços e as demais autopeças bem distribuído aí ao longo da receita. Tá? Passando para o próximo slide, acho que é importante sempre destacar o seguinte, né? Quando a gente analisa justamente uma distribuição bem equilibrada, quando a gente olha divisão montadora com 34%, a parte de OEM com 23%, receitas no exterior com 20% e reposição com 18% aproximadamente. Isso é o que de fato tem trazido bastante resiliência ao longo aí dos últimos períodos, tá? E nos torna, inclusive, mais fortalecidos para outras crises que, com certeza, vão ocorrer no futuro, né? Do ponto de vista, ao lado direito das nossas exportações, a gente tem Mercosul e Chile, e Estados Unidos, México e Canadá, com os maiores percentuais de distribuição dos nossos produtos, tá? Conforme comentado pelo Daniel no início da apresentação, a gente, então, vê uma participação muito importante do agronegócio neste ano de 2020, maior em relação aos anos anteriores, e, claro, pelas excelentes notícias que nós tivemos no agro ao longo do ano, né? Em função do câmbio, em função de safra recorde, e, claro, em função também da própria demanda em si. Então, isso fortaleceu bastante os nossos clientes, e essa demanda, ela aumentou ao longo desse ano proporcionalmente. Mas é importante destacar também as demais distribuições, né? Principalmente o setor de indústria como um todo com 20%, e a parte de reposição com 18%. Então, mostramos que é um portfólio aí bastante equilibrado, né? Passando para o próximo slide, gostaria de comentar um pouco sobre o nosso endividamento, né? Então, reforçar a nossa disciplina financeira, né? Então, nós encerramos aí o semestre com uma alavancagem sob controle, aí em torno de 1,37. Importante destacar também o nosso cronograma de amortização de dívida bem distribuída ao longo dos próximos anos, sem nenhuma concentração específica, né? O que nos dá bastante tranquilidade de continuar tocando todas as nossas operações, né? A gente teve um incremento natural de capital de giro ao longo do semestre, em função da própria sazonalidade dos nossos negócios, e também afetado pelo câmbio no período, né? Importante destacar que a nossa dívida, praticamente 84% dela, ela é em moeda nacional, e o grosso em pós-fixado. Então, significa que nós temos aproveitado
esse momento de redução da taxa Selic. Tá? Passando agora um pouco sobre o mercado de capitais, a gente queria comentar um pouco aqui, principalmente, o aumento substancial da nossa liquidez diária. Então, tivemos uma liquidez diária do primeiro semestre superando 42 milhões de reais, contra uma liquidez diária próxima a 20 milhões de reais no primeiro semestre de 2019. Nós estamos aí com mais de 35 mil acionistas atualmente, mais do que dobramos o número de acionistas em relação ao ano de 2019. Principalmente por conta, claro, da queda de taxa de juros e mais pessoas físicas estarem entrando no mercado de renda variável. Tá? Importante destacar que a Randon anunciou um programa de recompra de ações. Ele tem uma validade de 6 meses, então ele se iniciou em abril de 2020 e ele vai até o mês de outubro de 2020 para uma compra de até 13 milhões de ações. Tá? Bem, agora eu passo a bola ao Esteban para dar continuidade à apresentação e à sessão de Q&A. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado por acompanhar a nossa APIMEC. Queria lembrar, antes de passar para a sessão de perguntas, que essa apresentação aqui está disponível no nosso site, então vocês podem acessar e fazer o download e ficar com essa apresentação. Nós vamos começar agora, então, a sessão de perguntas. Eu convido a todos a colocarem suas perguntas pelo webcast. E caso a gente não consiga responder todas, a equipe de RI vai entrar em contato com a resposta, tá bom? Começando, então, a primeira pergunta vai para você, Paulo. Ela vem do Vitor Mizuzaki, do Bradesco. Vitor, obrigado pela participação, obrigado por nos acompanhar. São duas perguntas, na verdade, relacionadas à governança e à estrutura societária, tá? Então, a pergunta é, no quesito de evolução de governança, simplificação da estrutura, se a gente pensa em migrar para o novo mercado, e do lado da estrutura societária, se existiria algum plano para transferirmos as empresas de autopeças para a Fras-le. Paulo, por favor. Vitor, muito obrigado aí pela pergunta, pela participação no evento, tá? Acho que é uma questão importante de ser destacada no seguinte aspecto. As empresas Randon, elas vêm ano a ano procurando evoluir e caminhar para frente no quesito governança. Tá? Isso você tem acompanhado, principalmente nos informes de governança anuais, que são publicados todo final de julho perante a CVM, a evolução ano após ano nesses diversos quesitos. Tá? Com relação à questão do novo mercado, acho que vale a pena destacar o seguinte: as empresas Randon, elas têm procurado fazer alguns movimentos importantes nessa linha, e um deles foi justamente efetuado na Fras-le, que foi a conversão para termos apenas uma classe de ações. Então, esse foi um movimento importante, justamente relacionado à evolução de governança, em linha, claro, com alternativas que foram discutidas e até solicitadas pelo mercado em determinado momento. Tá? No momento, nós não temos nenhum plano de reestruturação societária. Tá? Por quê? Porque o nosso foco atual é incorporarmos a Nakata dentro das nossas empresas. Né? Então, isso é um evento muito importante, como o Sérgio comentou, né? É a maior aquisição feita pelas empresas Fras-le, e, na verdade, nós queremos que todo o time de gestão esteja focado nesse desafio para poder capturar as sinergias e entregar os melhores valores a todos os acionistas. Tá? Perfeito, Paulo. Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Renata, da Exame. Renata, muito obrigado por acompanhar a nossa FIMEC. Essa pergunta é direcionada para o Daniel Randon. Então, Daniel, aqui a pergunta é em relação ao primeiro ano seu como CEO. Há poucos meses você completou esse primeiro ano. Então, acho que a provocação aqui é falar dos principais desafios que você enfrentou nesse primeiro ano e como é que está a tua agenda para o próximo ano. Bom, obrigado, Renato, pela participação e pela pergunta. E eu acho importante destacar que a sucessão minha foi um trabalho de anos feito junto com o Davi, o Alexandre, e se olhar as empresas Randon, nós estamos há mais de 20 anos trabalhando com consultoria na família, no sentido de melhoria e aprimoramentos na parte de sucessão. Então, posso dizer que a sucessão mesmo iniciou, o maior trabalho foi em 2014, quando eu saí da executiva da Frasle e vim como CFO da Randon, e nesses 5 anos de trabalho junto ao comitê executivo, juntamente ao Davi, ao conselho, ao Alexandre Randon, foi uma oportunidade ímpar de fazer uma passagem de bastão de uma forma tranquila e planejada. E vale destacar que, ano passado, o Davi completou 10 anos na operação como presidente, e é um trabalho que foi, eu posso dizer assim, um grande desafio, no sentido de ele foi o primeiro sucessor do fundador, né? Então, quando falamos lá em 2009, o Davi, então, por 10 anos fez um excelente trabalho e sem dúvida, a gente sabe que toda sucessão, o primeiro passo mais difícil é do fundador para o seu sucessor. Então, nós tivemos aí um crescimento muito importante da empresa, não somente nos negócios, mas também na profissionalização, na própria parte de governança. Então, eu fico muito feliz de ter trabalhado os últimos anos de uma forma consistente nesse processo de sucessão. Então, isso facilitou para que eu pudesse também dar continuidade do que o Davi estava fazendo e, sem dúvida, tentar incrementar um pouco mais do trabalho, né, junto com a visão do conselho, tanto na melhoria de governança, e como vocês viram, vários projetos que estão sendo apresentados, que as empresas Randon têm trabalhado nos últimos anos. Primeiro é a mudança de mindset da liderança, para que pudéssemos, sem dúvida, nos adaptar a esse novo momento com mais inovação, com uma transformação da empresa, não somente em processo e produtos, que está indo de uma forma muito acelerada, como o Sérgio Carvalho apresentou, mas também na parte organizacional e na parte também de serviços e novos negócios digitais. Então, tem sido esse o papel importante. E se olhar para o ano que vem, o nosso papel continua nesse trabalho, olhando o crescimento sustentável da empresa. E o ano que vem, posso falar que é uma oportunidade de espera que ano que vem, pós-pandemia, possamos, sem dúvida, estar atuando de uma forma melhor, como nós esperávamos em 2020, né? Mas, sem dúvida, o Sérgio falou muito bem, né? A gente vai ser uma oportunidade também de sairmos mais fortes dessa crise, e é um ano para consolidar os projetos, como o Paulo falou, e o Sérgio também, da questão da Nakata, que é uma aquisição grande, então a gente tem várias oportunidades de sinergias, além do que já foi apresentado aqui. Então, vai ser um ano, sem dúvida, esperamos colher bons frutos também ano que vem. Esperamos que o mercado esteja em contínuo crescimento, mas, sem dúvida, 2021 vai ser um ano para nós de consolidação de vários projetos que nós estamos trabalhando, principalmente nos últimos 3 anos. Muito obrigado, Daniel. Próxima pergunta é uma segunda pergunta do Vitor. Ela está direcionada para o Sérgio Carvalho. Sérgio, por favor. Aqui a pergunta é sobre, a gente vê um ambiente econômico com a taxa de juros baixa, que fomenta aí novos tipos de negócio, né? Então, e tem sido visto muito o crescimento do negócio de aluguel de caminhões em vez da compra de ativos, né? Então, faz sentido para a Randon comercializar os produtos nesse serviço, nesse formato? Vitor, em primeiro lugar, obrigado por participar, como sempre, nos apoiar. Vitor, acho que você está em cima da bola, está perfeito. Nós vemos, sim, uma oportunidade muito boa. Esse assunto
já havia sido mapeada por nós há muitos meses atrás. Estamos trabalhando com todo o afinco nesse projeto. Temos vários colegas, o Eli está envolvido nisso, mas nós temos um projeto, sim, para avaliar com toda atenção a possibilidade de nós comercializarmos produtos através de outras formas, digamos assim, e isso não pode ser feito de uma forma única para semi-reboques apenas, né? Isso tem que cobrir todo o espectro de veículos, pelo menos da linha comercial. Então, os times estão trabalhando, estão estudando, e vamos aguardar aí os resultados. Mas nós dividimos o seu comentário. Acreditamos que haja oportunidade, sim, na medida que nós temos usuários que, por várias razões, podem não ter os meios ou não se sentirem tão confortáveis, tão confiantes, né, em fazer investimentos pesados, na medida que os grandes se modernizem e determinem bem os seus custos operacionais, os seus modelos financeiros, e que eles possam levar modelos diferentes que melhor se adequam ao seu subsegmento de negócios. Então, acho que faz todo sentido, sim. Obrigado, Vitor. Obrigado, Sérgio. A próxima pergunta é mais direcionada aí para essa área, para essa frente de inovação. Vem do Wagner Salaverry, da Quantitas. Wagner, obrigado por nos acompanhar, como sempre. Daniel, o Wagner está comentando aqui, né, a história das empresas Randon ela é marcada por joint ventures, né, tiveram uma contribuição importante para a diversificação dos nossos negócios, seja abrindo mercados ou através de novas tecnologias, né? E ele quer saber se, na área da tecnologia, a gente também pensa em seguir essa estratégia de joint ventures, com players específicos da tecnologia em questão, ou se a gente imagina que esses investimentos serão mais e diretamente em startups. Qual dos Daniels, Esteban? O Daniel, ele... Ah, então tá bom. Wagner, obrigado aí pela pergunta e participação no evento. Acho que essa pergunta ela tem muita relevância, porque se for olhar todo o histórico da Randon, a gente tem um pioneirismo, né, de como fazer a ampliação de mercado e avançar em novas tecnologias através de JVs, né? Então, isso a gente já tem no nosso DNA e vamos continuar também usando esse caminho, ou mesmo o caminho de aquisições, como a Nakata, que foi citado. Mas a gente começa a enxergar outras possibilidades também, né, com outros atores, e quando a gente falou das startups e da própria Randon Ventures, porque não necessariamente essas novas tecnologias que a gente enxerga para as nossas aspirações de futuro, nos projetos que tecnologias, mas o que eu estava comentando é que também a gente está muito atento a uma nova forma de se fazer a aquisição dessas tecnologias que tem relação com as nossas aspirações futuras e a nossa visão de futuro nos projetos que o Sérgio mostrou, nos projetos de serviços. E por muitas vezes a gente encontra isso em empresas não tão consolidadas ainda, ou em startups. Por isso foi da criação da Randon Ventures em fevereiro. A Randon Ventures não vem atender só a parte de serviços, ela atende também a parte de montadora e a parte de autopeças. Então, a gente tem outros atores. Então, no final, Wagner, a ideia é nós vamos ampliar o nosso portfólio de como fazer esse crescimento, ampliação de mercado e aquisições de novas tecnologias, usando o que a gente sempre fez muito bem, mas também sabendo fazer isso através das startups. Essa é a nossa ideia, a nossa visão aí para os próximos anos. Muito obrigado, Eli. Nós temos a próxima pergunta do Marcelo Mota. Mota, obrigado por nos acompanhar, obrigado pela participação na PMEC. Aqui é direcionada para o Sérgio. Como você vê, Sérgio, a pressão de matéria-prima, especialmente o aço, e se você poderia citar algumas iniciativas para offsetarmos essa pressão de inflação de matéria-prima, por favor.
Ah, tá. Um minutinho que a gente vai atualizar aqui. Enquanto o Sérgio vai voltando, vou passar para a próxima pergunta. E aqui ela está mais relacionada ao ambiente de vendas, né? Como que a gente vislumbra o mercado do agri para o resto do ano. E se a gente consegue quantificar de maneira aproximada quanto do fortalecimento do agro ela é explicada por novos clientes versus clientes existentes, né, entrando com mais pedidos. Essa pergunta vem do Jorge, do Morgan Stanley. Jorge, obrigado pela participação. Sérgio, então, acho que já aproveitando que você voltou, são duas perguntas bastante direcionadas para você. Uma do Marcelo Mota, do JP, que está perguntando como a gente enxerga a pressão de matéria-prima, em especial o aço, e quais são as nossas iniciativas para observar essa pressão. E a segunda pergunta, também direcionada para você, Sérgio, é do Jorge Lourenção, do Morgan Stanley. Jorge, obrigado pela participação, que é referente, né, a gente vem comentando que o nosso cliente é bastante demandante no agro, né, o agronegócio está respondendo por boa parte das nossas vendas. E a pergunta é como é que a gente está enxergando essa demanda, se vem de clientes novos ou são clientes que já compravam da Randon e aumentaram seus pedidos, e se a gente vê esse mix normalizando daqui para frente. Ok. Então, primeiro, Marcelo, obrigado pela participação, pelo apoio. Marcelo, com relação ao aço, não existe, digamos, nada de novo nessa dinâmica de inflação de aço. Toda vez que nós lidamos com desvalorização da moeda e começamos a enxergar uma recuperação de mercado, essa inflação de matéria-prima acontece de forma que nós estamos acostumados a lidar com isso. Então, é um processo para nós normal, onde nós tentamos o nosso melhor atuar e contrabalançar ou offsetar parte desses aumentos através de ganhos de produtividade, através de processos de manufatura, de lean das nossas fábricas, manufatura enxuta, controle de gastos fixos. Então, uma parte talvez menor nós tentamos controlar internamente pelo lado de custos, e uma parte nós temos que incorporar ao custo dos produtos e repassar para os mercados, para nossos clientes. Tem setores, como o setor de reposição, que é um pouco mais fácil para nós repassarmos, não que seja simples, não é, mas nós passamos para o setor de reposição com um pouco mais de facilidade do que o que nós temos, por exemplo, para passar para o mercado de semi-reboques, é um pouco mais difícil, e para passar para os fabricantes de caminhões e ônibus, aí a dificuldade já é um pouco maior ainda. Mas nós temos essa experiência e nós vamos buscar todo e qualquer aumento de preço, sim. Existe a experiência e essa é uma razão pela qual nós conseguimos manter e melhorar os resultados ano após ano, apesar dessas condições de inflação de matéria-prima, tá? Então, eu espero ter respondido a tua pergunta, Marcelo. Jorge, obrigado. A outra pergunta, obrigado pela participação e pela sua pergunta também. Jorge, historicamente, né, o agrobusiness, ou mesmo a agropecuária, ela sempre foi uma parte substancial dos nossos negócios. Mas nesse momento de crise em particular, ela ganhou uma importância um pouco maior na medida que esse setor, como o PIB, percentual do PIB, ele tem crescido, né? Nós temos acompanhado todos os problemas, se nós olharmos o PIB como agricultura, né, a agropecuária como serviço, e o PIB industrial, o serviço industrial caíram violentamente esse ano, mas o agronegócio subiu esse ano.
e a expectativa é que vai subir e crescer o ano que vem também. Então, a base de clientes é basicamente a mesma, comprando mais, na medida que nós temos investido muito em novas tecnologias de produto, os nossos produtos têm um menor custo operacional. Eles têm maior valor de revenda, principalmente no semi-reboque, estou me referindo. Então, isso faz com que nós consigamos, digamos, evoluir na nossa penetração e consigamos vender mais. Então, são os clientes tradicionais do mercado que estão comprando mais pelo crescimento do negócio, estão comprando mais pelos novos produtos que nós desenvolvemos aqui dentro da Randon. Perfeito, Sérgio, muito obrigado. Pessoal, infelizmente a gente chegou no limite do tempo, tem outras diversas perguntas aqui no nosso webcast que infelizmente não vamos conseguir responder agora, mas conforme prometido, a nossa equipe de RI vai responder uma a uma diretamente para quem está perguntando. E agora eu devolvo então a palavra para a Lucy para fazer o encerramento. Lucy, por favor. Obrigada pela brilhante apresentação. E eu queria registrar que esse encontro marca 20 anos de parceria, né, de apresentações ininterruptas, né, na PIMEC São Paulo, agora no novo formato online, que foi muito bom, né? Mas espero que no futuro a gente possa também, né, ter um encontro presencial, que também é muito acolhedor. E quero lembrar aos nossos participantes que vocês vão receber por e-mail um questionário de avaliação, o clássico da PIMEC, e peço a gentileza do preenchimento do mesmo para que a gente possa ter o retorno tanto à PIMEC quanto à Randon. Tendo isso dito, quero passar a palavra de novo para Daniel para fazer as considerações finais. Bom, Lucy, muito obrigado. Agradecer a todos os investidores, analistas que participaram e nos colocar mais uma vez à disposição, junto com o Esteban, o Paulo Pignolato, toda a sua equipe de relação com investidores. E ficamos muito felizes por poder falar um pouquinho mais das empresas do Randon, das nossas estratégias. E, sem dúvida, estamos muito motivados e energizados, apesar de todo esse cenário que nós estamos passando, que é a pandemia, mas continuamos aí muito otimistas também com o nosso trabalho, no sentido de continuar agregando valor para a empresa, para os seus colaboradores e principalmente para todos os acionistas. Mais uma vez, obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde.